Olá, meus alunos, primeiro ano, meus queridos alunos. Preparei para vocês essa videoaula aqui, gente, para ajudá-los aí, né, no entendimento dessa matéria que nós estamos estudando agora nessa reta final de ano, que são os vetores, né, utilizados aí para representar grandezas vetoriais, muito utilizados aí na física. E é uma pequena lista de exercícios complementar àquela que nós já havíamos feito em sala de aula. Espero que possa contribuir de alguma forma para o entendimento de vocês. Como eu disse, pessoal, essa é a segunda lista de exercícios, né, que a gente viu. Essa é só uma lista complementar, similar àquela primeira que nós vimos. Vamos começar aqui então. Questão número 1. Dados os vetores A, B, C e D abaixo representado, obtenha graficamente o vetor x. Aqui estão os vetores, aqui está a soma vetorial, né? Nós vamos obter um vetor x, que é o resultado dessa soma, e vamos obter esse vetor x nesse espaço aqui deixado. Gente, nós vamos utilizar aqui a regra do polígono, ou regra da linha poligonal. Antes de tudo, vamos entender aqui, ó, tem um vetor aqui, o vetor A. Ó. Aqui é a origem do vetor, onde eu estou com o cursor aqui, ó. Aqui é a extremidade do vetor. Isso vale para todos, tá? Origem do vetor C, extremidade do vetor C. Origem do vetor E, extremidade do vetor E. O que consiste a regra do polígono, a regra da linha poligonal, como queiram? Eu costumo brincar aí na sala que é a regra do trenzinho, um atrás do outro. Bom, é isso. É colocar um vetor um atrás do outro, para depois a gente obter o vetor resultante. Então eu vou pegar esse vetor A que está aqui, olha, e carregá-lo para cá, ó, porque aqui está o vetor A. Ó. Agora, a gente tem que tomar o cuidado de escrever esse vetor A num espaço que vai me permitir escrever os demais, né, mantendo aqui, ó, dentro desse quadriculado. Tá certo? Se na hora que você for fazer isso aí, esse espaço não der, você apaga e começa de novo em outro lugar. Bom, então olha lá, vou pegar esse vetor A e trazer ele para cá, ó. Ali, ó. Bom, tá aqui o vetor A. Pronto, do jeitinho que ele tá lá, ó. Repare que ele ocupa 9 quadradinhos, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei o vetor A ali. Agora eu vou colocar o vetor D de dado, ó lá. O vetor D, ó. Mais D. Aquele aqui, ó. Vou trazer ele pra cá, ó. Unir, ó. Origem dele, tá vendo? Ó, com extremidade do primeiro, ó. Origem do segundo com extremidade do primeiro. Essa é a regra do polígono. Unir sempre a origem de um com extremidade do outro. Agora, pessoal, há de se tomar um cuidado. Eu vou pegar o vetor C, mas não é simplesmente eu pegar esse vetor C aqui e trazer ele e colocá-lo aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado que antes do vetor C aqui, ó, eu tenho um sinal negativo. Quando tem um sinal negativo, na verdade, é o vetor oposto. Ora, se o vetor C está aqui na horizontal para a esquerda, o oposto dele vai estar na horizontal para a direita. Então, vou pegar esse vetor C do jeitinho que ele está aqui, ó, ocupando 1, 2, 3, né? 4 módulos aí, ó, 4 quadradinhos. 4 unidades, né? O módulo dele é 4 unidades aí, corrigindo. Aí eu vou trazê-lo para cá, ó, tomando cuidado, olha, direcionado com o sentido contrário que ele se apresenta aqui no dado do exercício. Bom, feito isso, agora eu vou obter o vetor x. Traçar o vetor resultante x é unir extremidade do primeiro, ó, origem do primeiro com extremidade do último. Olha, origem do primeiro com extremidade do último. Aí está, ó, o vetor x. Pronto, não tem mais nada para fazer. Então, esse é o método da linha poligonal. É unir os vetores. E tomar o cuidado que quando for negativo, é o vetor oposto. Aí você vira ele, né? Do jeitinho que ele se encontra aqui, ó, você vira ele. Por exemplo, se fosse menos D, esse vetor D estaria para cima na hora de colocá-lo aqui. Se fosse menos A, né, esse vetor, essa setinha aqui estaria apontada no sentido contrário na hora de colocá-lo aqui, né, para resolver essa soma vetorial, ok? Mas é só isso e pronto. Alguns detalhes, pessoal, importantes. Isso aqui tem que ser feito com régua, tá? Outra coisa importante, muito importante, não pode esquecer de colocar a setinha. E eu sugiro a vocês, para ficar bem organizado, que deem o nome do vetor, olha lá. Eu escrevi, ó, o vetor A, o vetor D, o vetor menos C e o vetor X. A soma vetorial é isso que vocês acabaram de ver, utilizando-se da regra do polígono.
Vamos aí para a questão número 2. Essa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza, né? Aí está as possibilidades de resposta nas alternativas. Gente, horizontal é direção, para a direita é sentido. 20 metros por segundo é módulo. Então nós estamos falando de módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido é vetor. Vetor é um ente temático, né? Um ente da matemática, caracterizado por ter módulo, direção e sentido. Utilizado aí para representar grandezas vetoriais. Então, velocidade é uma grandeza vetorial, porque para representá-la, além do valor numérico, 20, e da unidade de medida metros por segundo, ainda precisamos definir a reta que ela vai estar, né? Horizontal. Então ela aqui, está mostrando que ela está se movimentando na horizontal. E na horizontal, repare que ela pode vir para a direita ou para a esquerda, né? Ela está movimentando para a direita, o vetor aponta para a direita. Então, para definir uma grandeza vetorial, a gente precisa desses 3 detalhes: módulo, direção e sentido. Então, trata-se aqui de uma grandeza vetorial, ok? Vamos aí para a questão número 3. Em cada uma das frases seguintes, diga se a palavra destacada corresponde a uma grandeza escalar ou vetorial. Então vamos lá, pessoal. Grandeza na física é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, energia é uma grandeza, volume é uma grandeza, tempo, enfim, tem diversas. A gente classifica elas em 2 grupos, grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que não seria uma grandeza para a física? Por exemplo, sentimento, né? Você fala assim, eu gosto de uma pessoa, gosto de fulano de tal, gosto da minha mãe. Eu quero medir o amor que eu tenho pela minha mãe. Isso não se mede na física. Então, o amor não é uma grandeza física, né? O carinho não é uma grandeza física, né? O ódio, a raiva não são grandezas físicas. Então, grandezas físicas é aquilo que eu posso medir, atribuir valores e unidades de medida e direcioná-las também às vezes. Nós podemos classificar em 2 grupos, como eu tinha dito anteriormente, grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? São grandezas que ficam bem definidas somente pelo valor numérico, pela unidade de medida. Um exemplo clássico de grandeza escalar é o tempo. Quando você fala assim, uma aula dura 50 minutos, você não precisa falar que dura 50 minutos na horizontal para a esquerda. Só 50 minutos a gente já entende. Então o tempo é uma grandeza escalar. Quando você fala assim para alguém, desloque 2 metros, aí você vai ter que explicar para onde que você quer que essa pessoa desloque. Se é na horizontal para a direita, se é na vertical para cima, enfim, né? Então você vai ter que direcionar o deslocamento dessa pessoa. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Grandezas do tipo do tempo são ditas escalares. Grandezas do tipo deslocamento são grandezas vetoriais. Então veja bem esse exercício. Olha lá, o volume de uma caixa d'água é 500 litros. Você não vai falar que a caixa d'água tem 500 litros na horizontal para a esquerda. Só 500 litros já está bem explicado. Então o volume ele é uma grandeza escalar. Então tá aí, grandeza escalar. O menino puxa uma corda com uma força horizontal para a direita. Toda vez que vier esses direcionamentos, horizontal para a direita, vertical para baixo, são grandezas vetoriais. 3. Um avião voa com uma velocidade de 500 km por hora de leste para oeste. Né? De leste para oeste. Então ele está te falando aí já, direcionando, né, o sentido e a própria direção. Bom, então isso daqui é uma grandeza vetorial. 4. A temperatura da sala é de 25 graus Celsius. Você não precisa falar 25 graus Celsius na horizontal para a esquerda. Só 25 graus Celsius já caracteriza bem a grandeza temperatura. Então, essa grandeza temperatura trata-se de uma grandeza escalar. Vamos para o próximo. Número 4. 2 vetores são perpendiculares. Perpendicular é quando forma ângulo reto, ângulo de 90 graus. Às vezes é comum a gente ver a palavra ortogonal, né? 2 vetores ortogonais. É o mesmo significado, tá?
forma ângulo de 90 graus. Então o ângulo entre eles, né, ó, definido aqui como ângulo alfa, que eu chamei aqui, é 90 graus, porque eles são perpendiculares. E tem módulos 8 e 6, respectivamente. 8 unidades e 6 unidades, respectivamente. A soma entre esses vetores tem módulo igual. Pessoal, cuidado. Quando eles formarem ângulo de 90 graus, né, eu vou pegar 8 mais 6 e dar 14, não, tá? Formando o ângulo de 90 graus, a soma vetorial é uma soma especial. Né? Eu vou resolver essa soma aqui pelo método do paralelogramo, né? E também pelo teorema de Pitágoras. Como que é o método do paralelogramo? Vou mostrar para vocês. Ó. Então tem aqui o vetor V1 e o vetor V2 perpendiculares, formando o ângulo de 90 graus. Você traça uma paralela a V1, olha lá. Paralela, tem que ser do ladinho, olha lá, do lado do V1. Ó. Vou traçar uma paralela a V2. Aqui eu obtenho o vetor resultante, ó. Tá vendo? Ó? E vou calculá-lo pelo teorema de Pitágoras. Porque reparem que eu tenho dois triângulos retângulos, um em cima e um embaixo. Eu posso pegar esse vetor V2 aqui, olha lá, e colocar ele em cima dessa reta pontilhada aqui, olha lá. Da mesma forma, eu posso pegar esse vetor V1, olha lá, e colocá-lo aqui em cima. Ó. Aí eu teria dois triângulos retângulos. Os lados que formam o ângulo reto de 90 graus são os catetos, é o V1 e o V2. O lado maior, esse verde aqui, olha lá, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Substituindo aí, olha lá, o V1 é 6, ou 8, tanto faz, tá? Aqui. Na verdade, aqui pelo meu desenho, o V2 seria 8, o V1 seria 6, ó. Por causa dos tamanhos, né? Ó. Então, o V1 aqui seria o 6, o V2 o 8. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ó. Vai dar 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. Essa soma é 100, né? E aqui o número que é elevado ao quadrado, que dá 100, é a raiz quadrada de 100. Esse valor é 10. Então tá aí o vetor resultante, que é o tamanho desse vetor verde aqui. Ele vale 10 unidades. Vamos para o exercício número 5. Número 5 está assim, ó. Na figura temos três vetores coplanares. Que é isso? Eles estão no mesmo plano, formando uma linha poligonal fechada. Aqui ele já está te mostrando a soma vetorial, igual naquele primeiro exercício que nós fizemos lá. Só que aqui ele já está te mostrando a soma lá, olha. Você pegou o vetor A, somou o vetor B e somou o vetor C. Aí você vai traçar o vetor resultante, que é a origem do primeiro com a extremidade do último. Observa que não tem como você fazer isso aqui, você não tem espaço para isso. Então esse vetor resultante é 0. Então a soma A mais B mais C é igual a 0, ok? Gente, que não tem nada de menos C não, tá? Menos C é lá no primeiro exercício. Aqui não, aqui é A mais B mais C. Então A mais B mais C, aqui vale 0. Alternativa aí é a letra C, ok? Vamos para o próximo. Número 6. Um automóvel desloca-se em uma estrada reta. A figura mostra o vetor velocidade do automóvel em dois instantes diferentes. Reparem que esse movimento é uniforme. Ele é retilíneo e ele é uniforme. Por quê? Porque o tamanho da velocidade V1 é igual ao tamanho da velocidade V2. Está até escrito, ó. O módulo de V1 é igual ao módulo de V2. Quando tem a setinha em cima, a gente fala o vetor. Vetor V2, vetor V1. Quando não tem a setinha em cima, é só o módulo deles. O módulo de V1 é igual ao módulo de V2. O que é isso? O tamanho dele. Né? O tamanho de V1 é igual ao tamanho de V2. Isso é um módulo, ok? Por isso que é uniforme. Ah, então toda vez que aparecer a palavrinha uniforme no exercício, os vetores têm módulos iguais? Sim, ok, pessoal? Então tá aí. É correto afirmar que a aceleração centrípeta do movimento, é diferente de zero. Gente, um objeto ele está dotado de aceleração centrípeta toda vez que você observar este objeto variando a sua direção. Em outras palavras, esse objeto está fazendo curva. Então, corpos que movimentam, objetos que movimentam em trajetórias retilíneas, não têm aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é quando o objeto faz curva, movimentos circulares, parabólicos, etc. Ok?
Aqui está dizendo, ó, a aceleração centrípeta do movimento é diferente de zero, ou seja, ela existe. Ela não é nula, ela existe. Existe? Não. Por quê? Porque o movimento é retilíneo. Essa esferazinha lá, ela está andando em linha reta. Ok? Então essa daqui é errada, é falsa. Letra B. A aceleração tangencial do movimento é nula. O que é a aceleração tangencial? Só existem essas duas, tá? Centrípeta e tangencial. A tangencial é aquela que é tangente à trajetória que o corpo está movimentando. Bom, você pode pensar o seguinte, a aceleração tangencial ela vai acontecer toda vez que o módulo da velocidade modificar. Né? Se, por exemplo, esse V1 aqui fosse maior que o V2, a gente ia perceber que estava freando. Se esse V2 fosse maior que o V1, aí estava acelerando, ia ter aceleração tangencial. Como eles são iguais no tamanho, né, então o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, o movimento é uniforme. Toda vez que falar movimento uniforme, essa palavrinha uniforme, não existe aceleração tangencial, ok? Então, a aceleração centrípeta não existe em movimentos retilíneos. A aceleração tangencial não existe em movimentos uniformes, tá certo? Então, a aceleração tangencial do movimento é nula. Essa é verdadeira. Tá ali, ó. Letra C. O movimento é uniformemente acelerado. O movimento é uniformemente acelerado. Ele não é acelerado, né? O módulo da velocidade aqui é igual, ó. Tá vendo? Ó? Então, isso está errado. Falsa. Letra D. Ó. A aceleração tangencial é diferente de zero. Não, ela é nula, porque as velocidades aqui têm o mesmo tamanho. Para ter aceleração tangencial, as velocidades têm que ser diferentes. E a aceleração centrípeta é nula. A aceleração centrípeta é nula, né? Porque não está fazendo curva. Mas a aceleração tangencial aqui também é nula. Então essa é falsa. Letra E. Todas as afirmativas acima podem estar corretas. Já vimos que não, né? Então a resposta é a letra B. Vamos para o próximo. Exercício número 7. Rosilene sai para dar um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Então tá aqui uma bússolazinha para nós nos orientarmos. Então tá, olha lá. Ó. Ela anda 2 quarteirões para o norte. Eu chamei cada quarteirão aqui de 2 quadradinhos desse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Então cada quadradinho desse daqui tem 50 metros. 2 quarteirões, olha lá, 200 metros, ó. 50, 100, 150, 200. 200 metros. Logo após, dobra à esquerda. Então ela vai vir para cá, ó. E anda mais 3 quarteirões. Então, olha, 300 metros, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Tá ali 300 metros. Virando a seguir novamente à esquerda, então ela vai descer, ó, e anda mais 2 quarteirões para o sul. Então tá aqui. Sabendo que um quarteirão mede 100 metros, o módulo de deslocamento de Rosilene em metros ficou muito fácil, né, gente? Nós aprendemos, isso aqui é uma regra do polígono, lá, ó, que o vetor resultante é a origem do primeiro com a extremidade do último. Aí está ele, ó. Tá vendo? Ó? Quanto que ele vale? 300 metros. Por que eu sei que é 300? Ele é do mesmo tamanho. Aqui, olha. Do de cima aqui, ó. E você pode contar, ó. 50, 100, 150, 200, 250, 300. É o tamanho aí do vetor. Ok? Então aí está o número 7. Vamos para o próximo. Número 8. Com 6 vetores de módulos iguais a 5 unidades, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo vetor resultante desses 6 vetores é... Bom, então tá aqui. Gente, é do mesmo jeito que fizemos aí o exercício 1, né? Esse último exercício agora, que acabamos de corrigir, o sétimo, né? Então aqui nós vamos utilizar também da regra do polígono. Eu vou unir esses vetores. Então, olha só. Eu vou pegar essa aqui, olha, que já está um atrás do outro, essa primeira parte, ó. Agora eu vou pegar a segunda parte, olha lá, ó. Repare que, olha, eu coloquei sempre um atrás do outro, sempre. Essa é a regra do polígono. Origem do segundo com extremidade do primeiro. Origem do segundo com extremidade do primeiro. Origem do segundo com extremidade do primeiro. Tá vendo? Essa é a regra. O vetor resultante é você pegar, olha, origem do primeiro vetor, ó, com extremidade do último. Aí, ó. Esse é o vetor
né, que a gente pode chamar de vetor x. Observe que aqui, olha, até mostrando para vocês nesse tracejado azulado aí, ó, que isso daqui mede 5 unidades. Aqui mede 5 unidades. Reparem bem que aqui, ó, é a metade, ó. Essa distânciazinha aqui, ó, é a metade desse, ó. Aqui também é a metade, ó. A metade. Então vamos escrever isso, ó. Metade do vetor. Metade de 5. Se eu pegar a metade mais a metade, vai dar 5. Então, olha, 5 mais 5, 10. Então aqui eu tenho 10. Da mesma forma que também eu vou ter 10, ó. Olha lá. Meio mais 5, 5,5. Né, ó? 7,5, desculpa, né, ó. Metade de 5, 2,5. Mais 5, 7,5. Mais 2,5 dá 10. 12,5. 17,5. 20. Então isso aqui vai dar um vetor resultante de 20 unidades. Simples assim, gente. Vamos para o próximo, número 9. Número 9, está escrito assim: um corpo é lançado com velocidade de 300 metros por segundo, fazendo um ângulo de 15 graus com horizontal. Aí está. Gente, eu aproveitei esse desenho. É lógico que se eu pegar um transferidor aqui, eu não vou achar aqui um ângulo muito maior que 15, né? Mas vamos fazer de conta que isso aqui é 15 graus, tá? Determine as componentes vertical e horizontal da velocidade do corpo. Interessa pra gente é a gente aprender como fazer isso. Bom, e aí deu os dados. Como que eu determino essas componentes? Então veja bem. Eu vou aqui na extremidade do vetor V, olha lá, ó, e vou projetar essa extremidade no eixo X. Como assim projetar? Eu traço uma perpendicular, ó, ao eixo X. Olha lá, ó, traçar perpendicular, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Quando eu faço isso, eu estou obtendo aqui no eixo X, olha lá, ó, o vetor Vx. A gente chama ele de componente retangular do vetor V, né? É o vetor V escrito no eixo X. Eu vou fazer a mesma coisa agora no eixo Y. Traço a perpendicular, olha lá, no eixo Y, e eu acabei de obter aqui, olha lá, o vetor Vy. Bom, todos dois, tanto o Vx quanto o Vy, para mim calcular, eu vou pegar o vetor V e multiplicar pelo valor de seno e cosseno. Para você guardar de uma forma simples, é só você pensar no seguinte, olha lá, qual dos dois vetores, Vx e Vy, encosta no ângulo de 15 graus? Olha lá, olha, quem que está encostando no ângulo de 15? Tá claro para nós aqui que é o Vx, olha lá. Tá vendo? Ó? Ele é que encosta, vamos dizer assim, né? Encosta no ângulo de 15 graus. Nós vamos utilizar uma regrinha aqui, grotesca, tá? Quem encosta, coça. Para mim coçar, eu tenho que encostar. Então quem está coçando aqui é o Vx, então ele é cosseno. Então olha lá, quem que é Vx? É o V cosseno. É claro que o outro só pode ser seno. Então o Vx é V cosseno, o Vy é V seno de 15. Ok? Então olha, por que o Vx é o cosseno? Porque ele encosta. Quem encosta, coça. O outro só pode ser seno. Aqui agora, gente, é substituir os valores, ó. O V é 300, né? Então olha lá, ó, 300, o cosseno de 15 nos foi dado aqui, é 0,26. Fazendo esse cálculo, nós vamos achar 78 metros por segundo. Da mesma forma, o Vy, né? Substitui, ó, o V é 300, o seno de 15 nos foi dado, é 0,96. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 288 metros por segundo.